que apareceu aí do pronunciamento do Haddad é que ele acenou para todo mundo. Haddad parece estar vivendo uma paixão não correspondida, um amor platônico, porque ele acena para todo mundo, mas não necessariamente essas pessoas vão acenar de volta, então não necessariamente elas vão corresponder. Então ele parece que dá vários acenos ali durante a entrevista. Ele fala para o mercado que precisa desacelerar a atividade econômica e se precisar vai fazer. Então ele dá esse aceno e ao mesmo tempo ele fala aí, ó, o que temos que entender foi bom crescer, né, 7% em 2 anos, eu acho que foi ótimo. Agora temos que tomar medidas para que isso não seja um soluço, né, para que não seja ali, né, aquilo que o mercado chama de voo de galinha, algo que sobe e depois cai porque não tem sustentabilidade. Então ele defende que tem que ser algo com sustentabilidade. E esse é justamente o que a gente vê o mercado financeiro falando, né, que não vê uma sustentabilidade no crescimento, que é um crescimento ali com base na expansão fiscal, com base em crédito, que isso não se sustenta, que vai virar um voo de galinha e que não vai trazer ali essa continuidade a longo prazo. Então essa fala do Haddad, ela também é um aceno ao mercado financeiro, mas a gente tem outras aí para comentar com vocês. Ó, quer falar sobre a questão fiscal? Vamos lá, falar sobre o meu assunto preferido, questão fiscal, né? Ele fala aqui, ó, tem ouvido interlocutores, mas não acredita em dominância fiscal. Para quem não sabe, dominância fiscal é o seguinte, quando que a situação do país é tal que a questão fiscal acaba contaminando tudo, ou seja, faz com que a política monetária, ou seja, a taxa de juros, não seja efetiva no controle inflacionário, que é uma verdadeira bobagem sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está vendo, inclusive, até alguns setores já apresentando aí sintomas da alta da Selic, mas vamos continuar, né? Eu acredito que a política monetária fará efeito sobre a inflação, um efeito muito maior do que se imaginou. Não estou preocupado. Eu também estou preocupado. Nós temos que ter preocupação com a trajetória da dívida. Qual delas? Porque a dívida líquida está caindo, a dívida bruta estabilizou. O superávit primário também está caindo. Vai combater o superávit nominal? Então, beleza. Então tem que baixar juros. Mas qual que é a trajetória da dívida também não ficou claro. Isso é uma preocupação no Ministério da Fazenda. Se as medidas provisórias do ano passado não tivessem sido devolvidas, teríamos tido o primeiro superávit estrutural em mais de 10 anos. O Congresso nos ajudou muito a melhorar, mas poderia ter sido melhor ainda se tivéssemos acabado com alguns privilégios, ou seja, a dificuldade de você conseguir aí aprovar no Congresso como final dos supersalários, aposentadoria dos militares, aí, que ainda está lá esperando para ser votado, não é votado, e seria um dos grandes fatores para ajudar a reduzir o déficit, que esse ano deve ser ainda menor, né? Porque se espera uma menor atuação fiscal aí para melhorar os índices do governo, o próprio Haddad está falando, né? Então ele fala, ó, a gente está preocupado com a dívida, mas não tem dominância fiscal. A culpa é do Congresso, mas a gente podia ter feito mais. Então, basicamente, ele está apontando para todo mundo, dá bronca em todo mundo, fala bem de todo mundo, assim, então parece que ele quer ser amado, coitado do Haddad. É um morde-a-sopra danado, né? Porque olha essa última fala. Se as medidas provisórias não tivessem sido devolvidas, aí ele está falando do Congresso, teríamos o primeiro superávit estrutural em mais de 10 anos. Mas o Congresso ajudou muito a melhorar. Poderia ter sido melhor, né? Então, se a gente tivesse acabado com algum privilégio. Então, ele bate no Congresso, mas não bate. Ele acena para o mercado, mas fala que não vai ter dominância fiscal, que é o que o mercado está pintando. Porque quem pinta esse cenário de ineficácia da política monetária, de que a gente vai continuar aumentando os juros, isso não vai controlar a inflação por conta do cenário fiscal, da dominância fiscal, é o mercado financeiro. Em parte, ele concorda, mas nem tanto. Então ele acena e não acena. E aí ele acaba não agradando ninguém, né? O Haddad acaba realmente acenando e não agradando ninguém com essa entrevista. E ele falou também sobre juros aqui no Brasil. Vamos ver o que Haddad falou aí. Temos que criar as condições para que os juros não fiquem nesse patamar por um longo tempo. Que condições, né? Essa eu acho que é a grande questão. Que condições que a gente tem que criar mais aqui no Brasil para que não tenha essa alta de juros? Porque já está projetado 15% para o mercado financeiro nesse ano. Já tem 2 altas de Selic já sinalizadas pelo último Copom. Que mais que precisa fazer, né? Que eu sempre falo, que risco fiscal é esse que o mercado está vendo? O que mais precisa fazer para não ter isso? Que condições é essa que o Haddad está falando? As condições do mercado financeiro? Porque se for,
E a gente está falando de corte de gastos do jeito mais tradicional possível. Essa é a minha dúvida. Que condições o Haddad quer criar, ou ele acha que tem que criar, para baixar os juros? Porque a gente sabe que tem um cabo de guerra forte aí. Até a maior taxa de juros real da história já não é o suficiente, gente. Eu acho que é da história mesmo, viu? Eu vou fazer os cálculos para ver se trago até amanhã, Débora, mas se eu não me engano, desde o começo do Plano Real, a gente nunca chegou assim, porque está comprado, então, que a gente vai ter taxa de 10% no final desse ano. É o que o mercado está falando. Então, já teve uma taxa de juros real tão elevada, eu não me lembro, assim, nem dos piores momentos, assim, de taxas Selic a 13%, 14%, mas pelo menos você tinha uma inflação de 6%, 6,5% e tal. É bem exagerada essa situação, hein? Exatamente, tá colocando todo... E aí a gente vê que o peso é do fiscal, que toda essa questão inflacionária, ela tá ali de plano de fundo, mas o grande peso que leva os juros para esse patamar elevado é o fiscal. E o fiscal só vai ser ali aceito, né, pelo mercado financeiro. O próprio mercado já falou isso, não é uma coisa que a gente está falando aqui da nossa cabeça. O próprio mercado já sinalizou nesse sentido de que gostaria que fossem feitos os cortes da forma tradicional, porque do jeito que foi apresentado traz ceticismo, traz desconfiança. Então, né, eu queria saber as condições que o Haddad quer criar ou acha que tem que criar para gerar esse cenário de juros que não vai manter os juros reais ou os nominais também tão altos.